Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise, onde a gente vai mergulhar fundo nas atualizações mais recentes e significativas da Lei Maria da Penha. Nosso foco principal aqui é entender de vez as inovações trazidas agora no ano de 2026, mais especificamente pela Lei número 15.384. A ideia é traduzir todo esse juridiquês de um jeito super claro, direto e focado, para entender como o sistema jurídico brasileiro deu um passo enorme na proteção contra a violência doméstica, incluindo oficialmente uma nova modalidade no rol de proteções à mulher. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai passar super rápido por 5 pontos. 1. A Lei Maria da Penha. 2. As formas de violência. 3. O que é a violência vicária. 4. Quem são os alvos secundários. E 5. As novas medidas de proteção. Então, começando pela parte 1, a Lei Maria da Penha, que é o nosso alicerce fundamental. Olha só, antes de chegar em 2026, a gente precisa lembrar da base de tudo. O artigo 2º da lei original é praticamente uma âncora para qualquer discussão legal. Ele diz com todas as letras que toda mulher, não importa a classe, raça, etnia ou orientação sexual, tem o direito fundamental de viver sem violência. Isso não é só uma introdução teórica, tá? É o ponto de partida absoluto. Toda e qualquer atualização na legislação existe justamente para garantir que essa promessa saia do papel e vire realidade. Beleza, agora indo para a parte 2, formas de violência existentes, ou seja, como era o cenário original. Historicamente, o artigo 7º catalogava 5 grandes pilares de proteção. A gente tinha a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Esse era o pacote padrão que todo mundo conhece. Só que, analisando friamente o comportamento dos agressores na vida real, surgiu uma pergunta incômoda. O que acontece quando esse agressor não consegue chegar diretamente na mulher, mas ainda assim quer causar destruição emocional? Pois é, existia uma brecha legislativa gigante aí. E é exatamente isso que nos leva à parte 3, o que é violência vicária. A lacuna que, finalmente, foi fechada em 2026. Aqui a gente chega no grande ponto de virada da nossa análise. A Lei 15.384 de 2026 veio exatamente para estancar essa ferida. Olhando para o documento-fonte, a gente vê a inclusão oficial do inciso 6º na Lei Maria da Penha. Basicamente, o sistema jurídico reconheceu uma nova modalidade de violência doméstica e familiar, colocando um holofote imenso numa tática de abuso que, até então, operava nas sombras da lei. Mas, afinal, o que é essa violência vicária na prática? Traduzindo para um português bem direto, é qualquer forma de violência praticada contra um alvo secundário com um único e perverso objetivo: destruir a mulher emocionalmente ou psicologicamente. Sabe quando o agressor percebe que bater ou xingar a mulher não é mais possível, ou ele quer causar uma dor ainda mais profunda? Ele vai lá e ataca quem ela mais ama. Isso pode se manifestar agredindo um filho, destruindo de propósito o brinquedo de uma criança, maltratando o animal de estimação da família. É uma instrumentalização da crueldade. É usar terceiros literalmente como ferramentas para torturar a vítima principal. E aí entra a parte 4. Quem são os alvos secundários? Vamos entender certinho quem são essas pessoas protegidas. A partir do momento em que a lei tipifica essa violência, ela precisa definir de forma clara quem são esses alvos. E o texto divide isso em 3 categorias. Primeiro, a linhagem direta, que engloba os descendentes, como filhos e netos, e os ascendentes, tipo os pais e avós da mulher. Depois vem os dependentes e pessoas sob guarda, cobrindo enteados ou qualquer um que estiver sob a responsabilidade direta dela. E, por fim, a rede estendida, que pega outros parentes e até mesmo pessoas da rede de apoio imediato. A mensagem da lei é clara: ninguém do círculo dessa mulher pode ser usado impunemente pelo agressor. E o grande pulo do gato dessa atualização legal está nessa exata expressão, com vistas a atingi-la. O que isso significa na prática jurídica? Significa que mesmo que o ato de violência tenha recaído fisicamente sobre o filho ou sobre a mãe da vítima, o alvo intencional do agressor era a mulher. É por isso que esse ataque a terceiros passa a ser categorizado, processado e punido fundamentalmente como violência doméstica contra a mulher. A intenção do agressor é o que define o crime. É brilhante. Bom, e a parte 5, novas medidas de proteção. Vamos ver como tudo isso fica na aplicação prática. Porque não basta só colocar a definição no papel, né? A teoria é ótima, mas precisamos de ferramentas reais. Junto com essas mudanças, a gente também tem a Lei 15.383, também de 2026, que incluiu o artigo 12D.
Esse artigo eleva o nível do jogo, trazendo um rigor tecnológico pesadíssimo e de aplicação imediata para garantir a segurança física da mulher e dos dependentes quando existe um risco real e iminente. O passo a passo para a aplicação disso é super bem definido. Primeiro de tudo, a autoridade confirma que existe um risco não só para a mulher, mas expressamente para os dependentes, combatendo ativamente a tal da violência vicária que a gente acabou de ver. Confirmou o perigo? O passo 2 é a instalação imediata da tornozeleira eletrônica no agressor. E o terceiro passo é a criação judicial das zonas de exclusão. São perímetros geográficos exatos onde esse agressor está terminantemente proibido de pisar, afastando ele fisicamente de todos os alvos. E a cereja do bolo para fazer isso funcionar é o sistema de alerta automatizado, detalhado no parágrafo 8º. Não é uma monitoração passiva. Se o agressor for o louco de romper o perímetro de exclusão, o sistema não só registra, ele aciona alertas simultâneos na mesma hora. Vai um aviso direto para o dispositivo de segurança que fica com a vítima para ela se proteger e no mesmo segundo a unidade de polícia mais próxima já é notificada. É um mecanismo de defesa ativo, em tempo real, que vira o jogo contra as retaliações. Para fechar a nossa análise de hoje, fica essa reflexão super importante. Como o simples fato de dar visibilidade oficial à violência vicária transforma a nossa sociedade. Reconhecer isso formalmente não é só mudar um texto, é arrancar as máscaras de uma tática covarde. Ao dar nome a isso e criar tecnologias de defesa, a eficácia da rede de apoio ganha uma força gigantesca. A gente deixa de ser reativo para ser preventivo. Agradeço demais pela companhia nessa imersão pelo nosso material fonte e a gente se encontra na próxima explicação. Até lá!